Olá, tudo bem? Paz, tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 21 de agosto, cuja leitura do dia Efésios capítulos 1 e 2 e Jó, dos capítulos 11 a 14. Pega a sua Bíblia, por favor, nós vamos falar sobre o Evangelho de Jó. Evangelho de Jó? Tem isso na Bíblia, irmão? Pior que tem. Melhor que tem, melhor dizendo. Mas é o livro de Jó, capítulo 13, versos 14 a 16. Lá vem o irmão falar heresia. Calma, respira, segura o teu coração, calma. Acompanhe comigo, aqui nos diz Jó 13, 14 a 16, a santa e poderosa palavra de Deus. Porque razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Também ele será a minha salvação. Porém o hipócrita não virá perante ele. Isso aqui é sensacional. Eu fico maravilhado, você que acompanha aqui as reflexões, se é a primeira que você assiste, seja muito bem-vindo. Mas você que me acompanha sabe que eu me maravilho em constatar o Evangelho refletido nos textos, nas histórias, nas parábolas encenadas, digamos assim, nos discursos, nas orações e no enredo, na narrativa da história da redenção sendo escrita ao longo do nosso Antigo Testamento. Você sabe que eu, vira e mexe, eu trago alguma coisa aqui e compartilho. Mas quando eu me deparei com esse texto, e mais especificamente no ano passado, e meditando novamente esse ano, isso mexe muito comigo. Porque eu fico perplexo. Jó aqui, ele estava pregando o Evangelho. Mas vamos entender o contexto para eu chegar de novo aqui a esses versos do capítulo 3, tá? Para você entender por que eu estou falando isso. Olhando para o nosso contexto, tá? O livro de Jó, ele apresenta como tema o problema do sofrimento humano e especificamente o do justo, tá? Porque no livro. Então, o livro trata do sofrimento, da provação, mas também da sabedoria, da soberania divina. E é considerado um livro de sabedoria, porque o conteúdo aborda o sofrimento, mas também poético, porque mais de 90% da escrita dele está em versos. Então ele é tanto considerado sabedoria pelo conteúdo, sabedoria em meio ao sofrimento, e poético por causa da escrita em versos na maioria esmagadora do texto. Para muitos, é considerado o primeiro e mais antigo livro da Bíblia, porque sua história é situada na época dos patriarcas, com o indício da longa vida de Jó, essa longevidade, é uma longevidade antiga, ok? E também porque ele, como chefe de família, oferecendo sacrifícios, e não um sacerdote, oficialmente, como, por exemplo, alguém da tribo de Levi. Então entende-se que ele é da época dos patriarcas, de antes da formação do povo de Israel, antes da formação do povo de Israel. Existem aqueles, eu ouvi um querido amigo, tenho um grande carinho por ele, se ele assistir esse vídeo, ele vai se lembrar de que certa vez ele conversava isso comigo.
de que ele supunha que, entendia, na época pelo menos, que Jó tem um parentesco direto com um filho, com um descendente ali de Israel, com um dos filhos de Israel especificamente. Ele citava até o nome desse filho de Israel, de quem Jó seria um descendente, tá? Eu não consigo ainda bater o martelo nisso, sabe? Há indícios que seria um que, no tempo em que ele foi para determinado lugar, dali então, naquela lacuna ali, então teria sido o momento do nascimento de Jó, e aí Jó, enquanto o povo, os filhos de Israel estavam num lugar, Jó estava distante em outro lugar, tá? Enfim, dentro disso, é importante sabermos isso, que ele é dos primeiros escritos, tá, da Bíblia. O livro nos mostra que a confiança em Deus pode sobreviver à perda de todos os bens temporais e diante dos maiores sofrimentos humanos. Para nós, nos nossos dias, acaba nos ensinando que a perda de saúde, de bens, questões familiares, as questões do cotidiano, nada disso deveria abalar a nossa confiança em Deus, ok? Existem igrejas que no tempo de pandemia fizeram uma exposição no livro de Jó, de todo o livro de Jó, e exatamente para prover consolo para os irmãos naquele período tão difícil, mostrando que inclusive os justos passam por sofrimento. Foi muito importante para muitos irmãos, né? E entendermos o livro de Jó nessa perspectiva nos ajuda, nos fortalece em meio aos sofrimentos. Mas não é sobre essa questão do sofrimento especificamente que o Senhor está me conduzindo a tratar aqui. Nós vamos falar sobre o Evangelho de Jó, ok? Como um ser humano, Jó estava sempre pensando no enfrentamento de adversidade. Ele diz, o mal que eu temia. Seres humanos somos e agimos naturalmente assim no enfrentamento das adversidades. Por exemplo, nosso tempo, como enfrentar a pandemia, né, nos últimos anos. Talvez hoje não, mas 2021, 2020. Como nós lidarmos com a iminência de guerras, como nós lidarmos com o risco, e meu entendimento, tá? O risco de uma América Latina completamente à esquerda, politicamente falando, em que igrejas são perseguidas. Recentemente você vê aí esqueci o nome do país, Nicarágua, se eu não me engano, igrejas católicas, né, fechadas, católicos sendo presos, tendo seu direito à liberdade de expressão religiosa, de culto tolhidas, e existem possibilidades aí. Como vai ser com a possível fome advinda sobre o mundo? Poxa, como vai ser lidar com essa questão agora que se eu ficar desempregado? Como vai ser se aquilo que eu estava pensando para minha casa não der certo? Nós pensamos, né? Normal. E se nós queremos bancarmos está tudo certo, nunca pensamos em que alguma coisa ruim pode acontecer. É só a vitória. Não é por aí, tá? Não é por aí. Então, como ser humano, eu já estava pensando no enfrentamento das adversidades possíveis a qualquer um de nós, sejamos servos de Deus ou não. Ele até chega a demonstrar que diante de tamanho sofrimento ele preferia não ter nascido, no capítulo 3, mas confiava em Deus. E ele perseverou pacientemente, como as escrituras sagradas testemunham,
sobre ele, autenticando a veracidade e a inspiração divina do livro. No Antigo Testamento, Ezequiel, por exemplo, Ezequiel 14, 14 a 21. Ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas as suas almas, diz o Senhor Deus, se eu fizer passar pelas terras as feras selvagens, e elas a desfilharem, de modo que fique desolada, e ninguém possa passar por ela, por causa das feras, e estes três homens estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem os filhos nem as filhas livrariam, eles só ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre aquela terra, e disser, espada, passa pela terra, e eu cortar dela homens e animais, ainda que aqueles três homens estivessem nela, quais três homens? Noé, Daniel e Jó, tá? Estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filhos nem filhas livrariam, mas somente eles ficariam livres. É interessante a referência aqui ao filhos e filhas, por quê? Lembra que eu comentei que Jó oferecia sacrifício pela família? Nós vamos ver aqui depois o versículo que fala sobre isso. Então, Jó não livraria. Tá? Nessa questão aqui que Ezequiel está falando no juízo de Deus sobre uma terra que pecasse contra ele. E, aliás, várias nações têm pecado contra ele. Ou se eu enviar a peste sobre aquela terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para cortar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Deus, que nem filho nem uma filha eles livrariam, mas somente eles livrariam as suas próprias almas pela sua justiça. Está falando que Noé, que Jó era justo. Porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as feras e a peste contra Jerusalém, para cortar dela homens e feras, perdão, mas também no Novo Testamento, a palavra ela é autenticada. Nós vamos precisando ver isso. Também no Novo Testamento, como diz Tiago, capítulo 5, versos 10 e 11. Nos diz assim: meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Ok? Então a palavra autentica o livro. Em relação à soberania divina e o sofrimento humano, o que acontece? Os amigos de Jó, eles eram abençoados, vamos dizer assim. Mas ao que parece, minha percepção, tá? É de que os 3 amigos queriam de verdade estarem ao lado de Jó num momento difícil e darem todo o apoio que ele precisasse. O deslocamento que eles fizeram para estar com o amigo, e aí o texto fala que eles vieram cada um de uma localidade, eles se uniram, antes de chegarem a Jó, eles se uniram para que fossem, mas saindo cada um de um lugar, para que fossem até Jó para consolá-lo. E isso é muito importante. Então, esse deslocamento que eles fizeram, que não foi pouca coisa, não foi daqui até o quarteirão seguinte. Não foi assim. Não foi dessa rua para outra. Não foi de um bairro para o outro. Foi um deslocamento. Para estar com um amigo, esse deslocamento, e os 7 dias em que nada disseram, nos mostra isso, que eles queriam de fato consolar um amigo. Eles só não sabiam como fazer. Essa é a questão. Mas aí, quando eles abriram a boca, eles queriam filosofar por que Jó sofre. Nos nossos dias, o porquê a humanidade sofre. E até aquele tempo, julgava-se que todo sofrimento ele resultava do pecado. Às vezes é verdade? Mas nem sempre. Tá? Às vezes é verdade. Às vezes é consequência do pecado. Mas nem sempre. Muitas vezes não.
Os amigos tentam resolver a questão do sofrimento humano debaixo desse governo divino, da soberania divina, argumentando à luz da história, filosofia, da lei natural, mas eles não conseguem convencer a Jó de culpa. E esse texto aqui, que nós lemos inicialmente, é exatamente uma resposta de Jó não convencido da culpa que os amigos tentaram imputar a ele. Okay? A partir da sua experiência, ele diz que Jó pecou e argumenta que aqueles que pecam são punidos. A partir de sua autoridade na tradição, Bildade sugere que Jó é hipócrita, argumentando que se os problemas vieram, o amigo havia pecado. Já o Zofar, melhor dizendo, condena Jó por falar demais. Jó só tá falando muita bobagem, seu presunçoso. E para não ficar diferente dos demais, também diz que o amigo está em pecado. E mais do que isso, que ele merecia mais do que os males que está recebendo. O camarada perdeu os filhos, perdeu bens todos, enfermo ali terrivelmente. Jó, você merece mais do que isso. De fato, cada ser humano merece mais do que o sofrimento que nós passamos. Nós merecemos a condenação eterna. As misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, renovam-se a cada manhã. Ok? Então, sim, de fato merecemos. Merecemos mais do que o sofrimento pelo qual Deus permite que passemos. Então, nós vemos, então, no texto, e esse texto do capítulo 13 faz parte disso, uma alternância entre as acusações dos amigos e a defesa de Jó, justificando as suas queixas como um ser humano comum diante do que ele estava passando. E depois, mais à frente, depois desses três amigos, vem Eliú. Eliú diz que ele esperou os outros falarem, ele como mais novo, e ele ali, mesmo com um discernimento mais profundo, ele não foi capaz de resolver o dilema. Não adianta, gente. Experiência de vida, conhecimento da tradição, do conhecimento humano, filosofia, aplicar a sabedoria popular, né, a lei natural. Eu tive um maior discernimento das coisas. Nada disso é capaz de resolver a nossa percepção do sofrimento humano. Você entende? Não conseguimos. O melhor instrumento é a palavra. Lembra quando eu falei no como está escrito, a reflexão como está escrito, com base em Romanos 15, se eu não me engano, de que era para termos o exemplo de Cristo. Os irmãos estavam se desentendendo, que Cristo não quis agradar a si mesmo. Ele diz, como está escrito, aprendamos, porque o que está escrito foi escrito para, aí diz, que é para nossa consolação e também para nossa perseverança. Inclusive o livro de Jó. Você está entendendo? É a palavra, é o Espírito Santo e por meio da palavra que traz esse consolo para nós. Palavra nenhuma que nós digamos. É importante uma palavra de carinho, um abraço, nos colocarmos disponíveis sempre. Às vezes só a presença, sabe? Não é só o Senhor por meio da palavra para nos trazer o verdadeiro consolo. O conhecimento humano não é capaz de trazer uma resposta correta, adequada, exata dessa questão. Não é possível. O conhecimento nosso, humano, limitado. Então, dentro dessa dinâmica dos diálogos, há diversos versículos que nos ajudam a refletir sobre importantes verdades. E não dá tempo de ver aqui todos os que me chamaram a atenção, têm me chamado a atenção, meditando em Jó, porque não é o foco da nossa reflexão, mas esse texto aqui está inserido
nisso, e eu vou citar até alguns depois, se o Senhor permitir. Então, no final do livro, quando Deus entra em cena, e a partir do capítulo 38, fica claro que a sabedoria e as ações divinas não podem ser compreendidas por nós, meros e limitados humanos. Não podemos. No lugar de responder aos questionamentos de Jó, o Senhor apresenta uma série de perguntas mostrando que se as questões naturais não podem ser compreendidas, o que diria do mundo espiritual, convencendo de ignorância, assim, o seu servo. Jó, se você não sabe responder das questões naturais, de como eu criei e sustento o mundo, o universo, como é que você vai entender a realidade espiritual do que aconteceu? Você não vai entender, Jó. E aí Jó se limita à sua insignificância. Versículo 42, não sei se lá na frente o Senhor vai me levar a tratar mais ainda sobre Jó, mas é importante algo que ele fala aqui no versículo, capítulo 42, se eu não me engano. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre conselho? Por isso relatei o que não entendia. Por isso eram as queixas dele, ele não entendia. Sabe? Coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Senhor, eu vou até ti. Eu vou te perguntar, só vai me ensinar. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Entendeu? Então, Deus mostra isso ao seu servo. E isso que eu quero te mostrar aqui, que Jó era um servo de Deus. Jó tinha a postura de crente, passando sofrimento. E ele sabia que mesmo que ele fosse aos olhos humanos, uma ótima pessoa, ele também precisava do Evangelho. Você e eu precisamos do Evangelho. Precisamos do Evangelho. Tem um equívoco nosso ao ler o Sermão do Monte. Nós achamos, eu mencionei o Sermão do Monte, trecho dele, final, parte do final dele ali, na minha última aula na escola bíblica, falando sobre não separarmos Cristo de seus ensinos. De que quem faz isso é quem não é conhecido do Senhor. Por exemplo, usei, se não me engano, que não é conhecido do Senhor, e no outro texto de Lucas, de que a casa vai cair para quem fizer isso. Por quê? Porque o Sermão do Monte, ele não está tratando do contraste entre os de fora da igreja e os da igreja, mas está falando dos de dentro, em que estão ali misturados os verdadeiros cristãos e os falsos cristãos. O caminho largo e estreito é para nós. A casa na rocha e na areia, a questão é só a diferença da areia e da rocha. Senhor, Senhor, fizemos isso em teu nome. Está falando da gente. Todos nós precisamos verdadeiramente do Evangelho. Inclusive Jó. Capítulo 1, verso 1. Capítulo 1, versículo 1. Nós vemos que Jó era alguém virtuoso e procurava viver para a glória de Deus. Virtuoso e procurava viver para a glória de Deus. Olha como é que começa o livro. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. É assim que o livro começa. E o livro é autenticado pelas Escrituras. Ok? Jó recebeu testemunho de Deus. Versículo 8.
E disse o Senhor a Satanás, quando Satanás aparece lá, aparece junto aos anjos, diante do Senhor, e o Senhor pergunta, de onde você vem? Ah, de rodear a terra. Pedro, ele usa a expressão, porque o nosso adversário anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Para mim é o que Jó estava fazendo, que Satanás estava fazendo aqui, no passear ao redor da terra. E disse o Senhor a Satanás, versículo 8, observaste tu a meu servo Jó? Deus está falando, é meu servo. É Deus que está falando. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus deu testemunho de Jó. No capítulo 2, no verso 3, quando Satanás novamente se apresenta, versículo 3 do capítulo 2, e disse o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. Então, Deus deu testemunho de Jó. Nos versos 4 a 5 do capítulo 1, nós vemos que Jó preocupava-se com a vida espiritual de sua família, que eu vou mencionar aquela questão que Ezequiel fala, né? Não poderia livrar nem filhos ou filhas. E iam seus filhos a casa uns dos outros e fazia banquete, cada um por sua vez, e mandava convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que decorrido o turno de dias dos seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos, e amaldiçoaram a Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Jó se preocupava com a vida espiritual da família. Só voltar aqui antes. Dos versos 2, fala dos 7 filhos e 3 filhas. No 3 fala da abundância do rebanho dele. Ele era rico. E o texto fala que ele era maior do que todos os do Oriente. Ok? Só que apesar de Jó ser o homem mais rico, a maior riqueza de Jó é que Deus o considerava seu servo. Isso é importante a gente guardar. No capítulo 2, no verso 9, nós vemos que Jó tinha bom testemunho da esposa. Por quê? Ele perde filhos, perde os bens, e aí ele tem um posicionamento, que eu vou falar dele mais à frente. E aqui com a esposa, Jó, ele dá um bom testemunho depois que a esposa fala algo para ele. Versículo 9. Quando agora, mais uma vez, Satanás, agora tocando a ele na sua saúde. Depois dele, mais uma vez, ir ali à presença do Senhor. Verso 9 do capítulo 2. Então sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Não vou entrar aqui na questão do amaldiçoa, porque semanticamente ele quer dizer exatamente amaldiçoa, tá? Semanticamente mas lá no hebraico, no original... Então, semanticamente quer dizer amaldiçoa, tá? Se você já fosse argumentar aí. Então, a esposa disse, você tem sinceridade? Você está guardando ainda a sua sinceridade? Esse é um bom testemunho da família dele, da esposa. Jó, tu é crente mesmo, mas ainda assim você vai continuar sendo? Só que aí Jó mostra o que muitas vezes muitos de nós não mostramos. Jó priorizava a Deus. Jó priorizava a Deus. Porque ele repreendeu a esposa quando foi necessário ali, porque ele sabia que uma vida devota não isenta qualquer um de nós, qualquer um dos servos de Deus, do sofrimento da vida. E ele responde, porém ele lhe disse, como fala qualquer doida, falas tu,
Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Jó era servo de Deus. Versos 11 a 13, Jó era querido pelos amigos. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Ele faz o Temanita, e Bildade, o Suíta, e Zofar, Namatita, e combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram. E levantaram sua voz e choraram. E rasgaram cada um o seu manto. E sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó era servo de Deus. Nos versos 9 a 22, do capítulo 1, vem tudo aquilo que Deus permite, né, que Satanás ele atinja Jó. E é importante nós vermos, tanto fica claro no versículo 12, o limite que Deus colocou, né, e no capítulo 2, no verso 6 também, mostrando que submisso é aquele que se apresenta a alguém. Então foi Satanás que se apresentou a Deus, então ele é submisso a Deus. E a autoridade é aquele que delimita as condições, foi o que o Senhor fez com Satanás. Então, Deus permitiu? Permitiu, mas delimitou em plena sabedoria, mandou, né, até onde o diabo poderia ir. Só que aí Jó, nos versículos 20 em diante do capítulo 1, diz assim: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou, e disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então, Jó mostrou que ele era fiel em meio às adversidades, demonstrando sua natural tristeza, mas não colocando o coração no terreno. No capítulo 4, nos versos 1 a 4, dentro de um dos discursos das repreensões de um dos amigos, e aqui ele faz, lembra que eu falei que mesmo em meio a uma teologia distorcida desses amigos, existiam versos ali que eram verdade? Aqui, por exemplo, mesmo que em deboche, ele faz estar mostrando uma qualidade de Jó, mostrando que Jó era uma bênção nas mãos de Deus. Então respondeu Elifaz o Temanita, capítulo 4, verso 1, e disse: Se intentarmos falar, te enfadar-te-ás? Mas quem poderia conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e tens fortalecido as mãos fracas. As tuas palavras firmaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Jó era uma bênção nas mãos de Deus. Jó era crente. Você está entendendo? No verso 6, o amigo reconhece que Jó tinha uma verdadeira fé em Deus quando ele diz assim: Porventura não é o teu temor de Deus a tua confiança? E a tua esperança, a integridade dos teus caminhos? Que está falando, olha, você não é crente de verdade? Então deixa eu falar um negocinho com você. Mesmo em deboche, ele via falando o que ele testemunhava, que ele via, sabia a respeito do seu amigo. E aqui, no capítulo que nós lemos, o capítulo dos versos iniciais da reflexão, nós vemos dos versos 17 a 28 que Jó confiava em Deus e desejava conhecer os seus pecados. Claramente ele fala isso. No capítulo 14, dos versos 1 a 12, Jó contava com a graça e a misericórdia de Deus enquanto há tempo, diante da brevidade da miséria da vida humana. Ele diz assim, por exemplo, verso 1: O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação, tem sofrimento e vive pouco. Ele fala isso claramente. Aí a partir do verso 7, aquele texto muito conhecido, né? Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra sua raiz,
e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Lembrou daquela canção? Eu também lembrei. Então, enquanto a vida, mesmo que esteja cambaleando ali em grande sofrimento, ainda há oportunidade. E é isso que Jó entendia. É isso que Jó entendia. Que enquanto ele estava vivo, ele ainda tinha a oportunidade de, com o coração entregue ao Senhor, ele ter o seu pecado, a sua limitação, a sua incapacidade de se justificar a si mesmo. Nós vamos ver já. Ele sabia, ele entendia já ali, sabe? Era algo que o Senhor já ministrava ao coração dele, as verdades da mensagem da cruz. Elas eram importantes para Jó, assim como são para todos nós. E esse é o Evangelho de Jó. Primeiro, no versículo 14 do capítulo 13. Por que razão tomarei eu a minha carne com os meus dentes e porei a minha vida na minha mão? Eu vou colocar a minha vida na minha mão? Eu não posso salvar a mim mesmo. O que ele está falando? Jó confessa a justiça de Deus e não nele mesmo, pois é impossível nós nos justificarmos diante de Deus. No capítulo 9, dos versos 13 a 15, nós vemos algo importante sobre isso, quando ele diz assim: Deus não revogará a sua ira, debaixo dele se encurvam os auxiliadores soberbos. Quando menos lhe responderia eu, ou escolheria diante dele as minhas palavras, porque ainda que eu fosse justo, não lhe responderia, antes ao meu juiz pediria misericórdias. Aí nos versos 20 e 21. Se eu me justificar, a minha boca me condenará. Se for perfeito, então ela me declarará perverso. Se for perfeito, não estima a minha alma, desprezo a minha vida. Jó sabia que não podemos nos salvar, ninguém pode salvar a si mesmo. Eu não posso me salvar, você não pode se salvar. E Jó sabia disso. Romanos 3,10, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Nós precisamos de alguém, vou falar sobre isso. Mateus 19, 25 a 26. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiravam-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível. É a nossa missão impossível, lembra? Uma reflexão lá do início do ano. Mas a Deus tudo é possível. Segundo a verdade do Evangelho de Jó, além de que nós não podemos nos justificar, é que Jó tinha a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna. Versículo 15, parte A. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó sabia que mesmo morto poderia esperar no Redentor, pois a fé em Deus é mais forte do que a morte. Capítulo 14, versos 13 a 15. Olha o que a gente tem aqui. Quem dera que me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira se fosse e me pusesses um limite e te lembrasses de mim. Morrendo o homem, porventura, tornará a viver? Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Chamar-me-ias, e eu te responderia, e terias afeto à obra de tuas mãos. O que ele está falando? Se eu morresse, todos os dias eu esperaria até que viesse a minha mudança. Que mudança? Se ele estava morto, é dele ter o corpo dele transformado. Vou esperar até a ressurreição. Já esperava a ressurreição. Capítulo 19, versos 23 a 27, aquele texto clássico. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas no livro, e que com pena de ferro e com chumbo para sempre fossem esculpidas na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. E depois de consumida a minha pele, contudo em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não
outros o contemplarão, e por isso as minhas entranhas se consomem no meu interior. Ele tinha esperança da ressurreição. Terceira verdade, a parte B do versículo 15. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Olha, eu espero em Deus que eu vou ressuscitar, mas eu sei que para isso acontecer, eu preciso de uma defesa diante de Deus. Alguns capítulos antes, Jó reconhece que precisava de um mediador entre o homem e Deus. Capítulo 9, versos 32 e 33. Porque ele não é homem como eu, a quem eu responda vindo juntamente o juízo. Não há entre nós árbitro que ponha a mão sobre nós ambos. Não tem mediador. Ele está falando, eu preciso de um mediador. No capítulo 4, no verso 17, ele faz falar algo interessante quando ele diz assim: seria porventura homem mais justo do que Deus? Seria porventura homem mais puro do que o seu Criador? E os termos hebraicos ali traduzidos como homem, Enosh e Geber, respectivamente, é importante da gente ver, porque no hebraico existem 4 palavras, principais palavras para homem. Adam, que significa um homem quanto espécie. Ish, o cidadão individual, o indivíduo. Geber, o homem forte, guerreiro, enfatizando força ou habilidade para lutar. O homem na posse do seu poder humano. Enosh, homem mortal, o homem na sua fragilidade, na sua limitação e imperfeição. Então, mesmo que muitas das vezes que o termo Enosh é usado no Antigo Testamento, por não ser facilmente trocado por Adam, é um uso comum, mas algumas vezes, porém, o sentido original permanece, como Salmo 8, verso 4. O que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visite? Então, dentro disso, a justiça humana de alguém tão frágil assim, o Enosh é o homem mortal, o homem na sua fragilidade, na sua imperfeição. E por isso alguém sem a capacidade do Geber, o homem de força, de capacidade, ele é tão frágil que ele não tem capacidade de justificar a si mesmo diante do Criador. Essa justiça humana é uma falsa esperança. Jó 4,17, na Bíblia literal do texto tradicional, gosto muito como diz assim: seria porventura o homem mortal mais justo do que Deus? Seria porventura o homem forte, ou seja, capaz, mais puro do que o seu Criador? Não tem. E por isso a necessidade do mediador. Deus se fez homem como um frágil Enosh, vivendo sem pecado, como um forte e hábil Geber. Só ele foi capaz, só ele viveu justamente aqui, sendo o último homem como espécie, Adam, redimindo todos os frágeis e incapazes, como você e eu, pela fé nele, Jesus Cristo. Daniel 7,13 fala algo interessante. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E aqui, em Daniel, o aramaico usado ali é o equivalente Barenash, filho do homem, que é o termo messiânico, que o Senhor Jesus várias vezes chamou a si mesmo de filho do homem, para identificar-se como a raça humana em sua fraqueza, conservando, porém, a posição de poder eterno. E isso é extraordinário. E nesse entendimento, Filipenses 2, de 5 a 8, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, o Enosh, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, e aí, como o justo, o único capaz, o único forte, o Geber, capaz de ser esse mediador. Hebreus 4, 14 a 16. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus,
Filho de Deus, que penetrou nos céus. Retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ou seja, Jesus, 100% Deus, que também como 100% homem, é o nosso perfeito mediador. 1 Timóteo 2,5, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Apenas Jesus, o Deus que se fez homem, poderia ser esse mediador, o Redentor que Jó aguardava, aquele que já sabia que seria o único capaz de ser o árbitro entre ele e Deus. 1 João 1,7. Porque Jó diz o seguinte: me defenderei diante dele. Como? Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não a verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, entrando aqui no capítulo 2, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado que pode defender para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, o único Geber. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Jó, ele sabia que ele precisava de um mediador, de uma defesa diante de Deus. Ele tinha esperança de que o seu Redentor viria. Jó, ele tinha esperança da ressurreição. Jó sabia que não poderia salvar a si mesmo, não poderia se justificar, e que precisava, então, de um mediador. Você e eu precisamos entender que mesmo com uma vida que aos olhos humanos seja uma vida boa, correta, de alguém que alcança bom testemunho, nós não podemos justificarmos a nós mesmos. Nós precisamos de um mediador. Nós precisamos de um mediador. E só há um mediador entre Deus e os homens. Se nós temos a esperança da vida eterna, se queremos, almejamos a vida eterna, se queremos não permanecer para sempre longe de Deus, porque todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus, se nós queremos resolver esse problema, nós precisamos, em Cristo, sermos justificados, depositar a nossa fé para que sejamos gratuitamente justificados para a vida eterna. Só que precisamos entender que essa defesa é necessária e confiar, versículo 16, também ele será a minha salvação. Por quê? Porque esse que pode nos defender é ele que nos salva dos nossos pecados. É ele. Quem nele crer será salvo. João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós precisamos crer em Jesus, entregar o nosso coração a ele, rendição a ele. Nós precisamos crer que ele é o único mediador entre Deus e os homens, que ele morreu por causa dos nossos pecados no nosso lugar. Nos confiarmos que a salvação vem dele, exclusivamente em Jesus, e em nenhum outro nome há salvação.
Nenhum nome dado entre os homens importa pelo qual nós sejamos salvos, em nenhum outro. Somente em Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não tem vida fora de Jesus. Não há verdade fora de Jesus. E não existe outro caminho que nos leve a Deus. Só Jesus. Jó tinha esse entendimento de que em Deus ele seria salvo, encontrando a sua defesa, apresentando a sua defesa, o seu mediador. E esse mediador era o Redentor, é o Redentor que ele esperava. É Cristo Jesus, o Senhor. Só que Jó fala algo aqui forte na parte B do versículo 16, quando ele diz: porém, o hipócrita não virá perante ele. Esse é o problema. Porque muitos de nós consideramos que não precisamos de um Salvador. Não vamos a Cristo de verdade. Nós vamos à religiosidade. Nós vamos às nossas práticas humanas. Nós vamos a pessoas aqui na Terra. Nós vamos a instituições, nós vamos a práticas nossas, nós vamos a filosofias de vida. Nós vamos a tantas coisas, mas nós não vamos à pessoa de Cristo. João 3, 18 a 21. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, ou seja, o mediador, o defensor, o advogado, o redentor, veio ao mundo, se apresentou, mas o hipócrita não virá perante ele. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram mais hipócritas, dizendo que não precisa de um Salvador. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Talvez você seja um desses que esteja aqui assistindo a esse vídeo e de verdade você não quer ir a Jesus porque você não quer se arrepender dos seus pecados. Porque o hipócrita não virá perante ele. Você está se enganando. Para de fingir que você não entende que precisa de um Salvador. Para de hipocrisia, fingindo que está tudo bem, que no último instante da vida você vai ter oportunidade de ir a Cristo. Para de fingimento, achando que essa sua religiosidade rasa significa bons frutos de uma vida cristã. Para de se enganar, para de hipocrisia. Para com isso, porque se hoje for o último dia da sua vida, para onde vai a sua alma? Para onde vai a sua alma? Mas o Senhor está com as suas mãos estendidas para te acolher mediante a sua fé nele, o seu coração quebrantado, arrependido, admitindo as suas misérias, a sua incapacidade humana, confessando o seu pecado e rendendo o seu coração a Jesus Cristo. Esse é o Evangelho de Jó. Essa é a mensagem da cruz, que todos nós precisamos nela crer e correspondermos a ela antes que seja tarde demais. Escuta, o Senhor está me impelindo a dizer isso. Antes que seja tarde demais. Antes que seja tarde demais. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.